Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. O tema de hoje é o juízo. Então, para darmos início a esse estudo, vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Pai Santo, nesse momento vamos continuar estudando sobre o santuário e especificamente sobre o juízo. Então, por favor, nos dê sabedoria e discernimento através do seu Santo Espírito para entender as lições que o Senhor quer nos mostrar. Em nome de Jesus oramos. Amém. No nosso estudo anterior começamos a falar sobre o santuário e vimos que o santuário era uma maquete para Deus nos mostrar, nos explicar o plano de salvação, a maneira através do qual Ele iria salvar o ser humano. E estudamos também todo o processo que aconteceu aqui. Hoje vamos focar de maneira especial sobre aquilo que acontecia aqui no lugar santo e no lugar santíssimo. A primeira pergunta da nossa lição disse assim: para onde foi Jesus após a sua ascensão? Abra comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Disse, olha, Jesus não entrou em um santuário feito por mãos humanas, não foi nesse santuário assim do deserto. Mas disse, entrou no verdadeiro santuário que está lá no céu. Por isso vimos que o santuário era uma cópia daquilo que está lá no céu. O altar do sacrifício, onde o cordeiro era sacrificado, representa a cruz onde Jesus morreu pelos nossos pecados. E é interessante ver, inclusive, o horário que Jesus morreu. Jesus morreu 3 horas da tarde. Se você acompanhou o nosso estudo anterior, você deve lembrar que haviam 2 sacrifícios principais que se faziam todos os dias. O primeiro era 9 horas da manhã e o segundo era 3 horas da tarde. Foi exatamente esse horário que Jesus morreu lá na cruz. Tá? Após Jesus morrer lá na cruz, ele ressuscitou no 3º dia. A pia representa a ressurreição de Jesus, tá bom? E após Jesus ressuscitar, ele passou uns dias com seus discípulos e disse que ele foi para o céu. A pergunta é: Jesus foi para o lugar santo ou Jesus foi para o lugar santíssimo? E aí, o que você acha? Será que Jesus foi para aqui, para o lugar santíssimo? Foi diretamente aqui para o trono de Deus? Ou ele foi para o lugar santo? Para isso, vamos ler a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler o versículo 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, quando João tem essa visão, diz que ele vê a Jesus andando no meio do candelabro, dos 7 castiçais, lá no santuário celestial. Ou seja, João vê a Jesus no lugar santo, não no lugar santíssimo. Tá? Outro texto bíblico que vamos ler está aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 4, vamos ler o versículo 1 e 2. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Quando o apóstolo João ele vê uma porta aberta. A pergunta é, qual porta ele viu? Porque no santuário havia 3 portas. A primeira porta dava acesso do acampamento para o pátio. A segunda porta do pátio para o lugar santo. E a terceira porta do lugar santo para o lugar santíssimo. Disse João, ele viu uma porta aberta. Qual era? Qual dessas 3? Quando se abriu essa porta, ele viu o trono de Deus. Será que está falando do lugar santíssimo? Vamos ler o versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. O que estava ardendo diante do trono de Deus? Diz, estava ardendo os castiçais, o candelabro. Então veja aqui, o que está na frente do candelabro? Está aqui a mesa com 12 pães. Eu vou mostrar aqui um pouquinho melhor para vocês se enxergarem.
tá bom? Mas aqui está a mesa. Então, a mesa representa o trono de Deus. É verdade que Deus tem seu trono também no lugar santíssimo. Mas mais para frente vamos ver que o trono de Deus se transporta do lugar santo para o lugar santíssimo. Tá? Mas aqui, o que Apocalipse está nos falando, que quando Jesus foi, ele foi para o lugar santo. E em frente do trono de Deus estava, disse, o candelabro ardendo. Aí a gente não pode ter nenhuma dúvida. Tá bom? Então, quando Jesus foi para o céu, ele foi para o lugar santo, ele não foi para o lugar santíssimo. Teve um momento na história no qual Jesus devia ter passado do lugar santo para o lugar santíssimo. Tá? E é por isso que vamos agora para a nossa segunda pergunta, que disse assim: o que aconteceria no céu no fim das 2300 tardes e manhãs? Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Disse assim: e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel ouviu essa mensagem sobre a purificação do santuário. Não foi uma mensagem sobre a purificação do santuário terrestre, mas uma mensagem sobre a purificação do santuário celestial, aquilo que está lá no céu. Mas para entender a purificação do santuário que está lá no céu, devemos entender como que se fazia a purificação do santuário aqui na terra, tá bom? No nosso estudo anterior vimos que a purificação do santuário era quando o sacerdote ou o sumo sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo, uma vez durante o ano. Para quê? Para fazer duas coisas: para interceder pelo povo, a última intercessão, e ao mesmo tempo para julgar se as pessoas foram verdadeiras ou não. Então, quando Daniel ouve essa mensagem e disse, olha, vai ter que passar 2300 tardes e manhãs para o santuário ser purificado, em outras palavras, a mensagem para ele foi, olha, tem que passar 2300 anos, porque na Bíblia um dia equivale a um ano. Tá? Então está falando aqui de 2300 anos. Devia passar esse período de tempo para que Jesus entrasse para o lugar santíssimo, para fazer a purificação do santuário celestial. É por isso que os primeiros capítulos de Apocalipse vemos a Jesus no lugar santo. Mas quando a gente vai mais para frente no livro de Apocalipse, encontramos Jesus no lugar santíssimo. Abra sua Bíblia comigo, por exemplo, em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Abriu-se no céu. A outra porta que se abre. Tá aí a terceira porta. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então aqui no capítulo 11 já está falando do lugar santíssimo, porque se abre essa porta aqui e se vê agora a arca da aliança. Interessante, né? Então aqui já, o capítulo 11 já fala do momento que Jesus está fazendo a última intercessão e está julgando esse mundo, né? Vamos ler também Apocalipse capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 6 e 7. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo a grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Outras versões falam, porque chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, aqui também já está falando quando Jesus está no lugar santíssimo. Disse, olha, chegou a hora do julgamento. Chegou o momento que Jesus agora entrou no lugar santíssimo. Tá? É o momento quando todo mundo agora está sendo julgado. Então, esse julgamento, esse juízo de Deus aconteceu muito tempo depois que Jesus foi para o céu. Porque primeiro ele devia ministrar aqui no lugar santo. Mas depois ele entrou no lugar santíssimo. E vamos ver agora que dia, qual foi a data na história quando Jesus passou para o lugar santíssimo. Para entendermos isso, devemos ver os detalhes dessa profecia que está em Daniel 8,14. Até 2300 tardes e manhãs. Quando é que começou essa profecia? A própria Bíblia nos diz quando. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 9, versículo 24 e 27, porque ali vai responder a seguinte pergunta:
Que profecia revela a data do início da contagem das 2.300 tardes e manhãs, ou também chamado de 2.300 anos, né? Então vamos lá para Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas ou cortadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, lugar santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Eu vou falar um pouquinho com vocês, alguns detalhes sobre os textos que acabamos de ler. O contexto são as 2.300 tardes e manhãs. Tá? E Deus disse aqui para Daniel, olha, dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs, ou anos, 70 semanas estão separadas para o povo de Israel, para o teu povo, porque Daniel era judeu, tá? 70 semanas. Ou seja, dessa grande profecia, 70 semanas estavam divididas ou separadas para o povo de Israel, que são 490 anos de graça de misericórdia. E o texto bíblico disse, olha, entende que desde a saída da ordem do decreto para restaurar o templo e a cidade de Jerusalém, é a partir dali que você vai ter que contar o período. Então, para entender quando começou essa profecia e quando devia terminar para que dê início à purificação do santuário celestial, devemos entender quando é que se deu o decreto para a restauração de Jerusalém. E quando vamos para a história, encontramos que no ano 457 a.C., o rei Artaxerxes ele emitiu um decreto para que se restaurasse a cidade de Jerusalém e o templo. Então, a partir daquela data que devemos contar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Observe o seguinte gráfico que eu estou mostrando aí na tela. Então, o início dessa profecia começa no ano 457 a.C. e a gente agora tem que ir para frente. Vamos contar 2.300 anos. Quando que terminaria? Terminaria em 1844. Então, de todo esse período de tempo, 490 anos estavam cortados, separados para o povo de Israel, tá bom? E essa profecia então terminou em 1844. Isso quer dizer que em 1844, Jesus entrou do lugar santo para o lugar santíssimo. Para quê? Para fazer a última intercessão em favor da humanidade e ao mesmo tempo também para julgar. E quando a gente estuda sobre as 7 festas judaicas, que era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, das primícias, do Pentecostes, das trombetas e do dia da expiação, que é esse momento quando o sumo sacerdote entrava para o lugar santíssimo, vemos que isso acontecia sempre no outono do calendário judaico. E em 1844, essa data caía no dia 22 de outubro. Tá? 22 de outubro que se comemorava a festa do dia da expiação. Então foi esse dia que Jesus entrou do lugar santo para o lugar santíssimo. Alguém pode perguntar e dizer, mas por que necessariamente esse dia? Todas as outras festas judaicas aconteceram e se cumpriram no dia que a festa determinava. Jesus morreu no dia que a Páscoa determinava que deveria morrer o Cordeiro. Jesus ressuscitou no dia que a festa das primícias falava que devia ressuscitar. Se todas as festas se cumpriram na data que estava determinada, com certeza também o dia da expiação. Por isso, no 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer mais uma vez a última intercessão e julgar o povo. E é sobre esse julgamento que eu quero estudar com vocês agora. A próxima pergunta da nossa lição disse assim: qual é o papel de Jesus no julgamento? Vamos abrir Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Disse assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve.
e o cabelo da sua cabeça como limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Ou seja, houve um momento quando o trono de Deus se transportou do lugar santo para o lugar santíssimo. Porque disse ali, foram postos. Se foram postos é porque antes não estavam ali. Diz, foram postos uns tronos. Aonde que estavam esses tronos anteriormente? No lugar santo. Disse que o trono tem rodas. Rodas é para quê? Para transportar. Todos esses detalhes nos mostram que o trono se transporta do lugar santo para o lugar santíssimo. Assentou-se, disse ali o ancião de dias, abriram-se os livros e começou o juízo. Tá bom? Então aqui já está falando do momento que acontece aqui no lugar santíssimo, quando começa o julgamento. Tá bom? Vamos ler também o Evangelho de João capítulo 5, versículo 22, que aí fala um detalhe bem interessante. João 5, 22. Disse assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Que deveria julgar era o Pai, mas disse que o Pai deu essa autoridade a quem? Ao Filho, a Jesus. Então quem está nos julgando lá é quem? É Jesus, ele que é o juiz. A próxima pergunta da nossa lição é um complemento daquilo que estamos falando. Disse assim, número 5. Além de juiz, qual é outra função desempenhada por Jesus? Vamos ler 1 de João capítulo 2, versículo 1. 1 de João capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, a Jesus Cristo, o justo. Disse aqui, se alguém pecar, temos o quê? Temos um advogado. Quem é esse advogado? É Jesus. Ou seja, nesse processo de julgamento, quem intercedia pelo povo era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Jesus. Mas disse que além de ser o advogado, ele também tem o papel de ser o juiz. Agora imagine, se Jesus é o juiz e o advogado, todos aqueles que procuram ele não têm nenhum caso perdido. Todos aqueles que procuram a Jesus como advogado têm a vitória garantida. Mas devemos ser genuínos, devemos ser sinceros. Hoje, todos nós, pela fé, colocamos as nossas mãos no sacrifício de Jesus lá na cruz. Tá? E Jesus nos perdoa, ele intercede perante Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Mas vai chegar o momento que também ele vai nos julgar, para ver se aquilo que aconteceu aqui foi genuíno ou não. O texto bíblico que acabamos de ler diz que, o juiz se assentou e abriram-se os livros. Porque o julgamento será baseado nos livros, registros, onde estão registrados todas as nossas ações. E aí vamos ver se realmente fomos verdadeiros ou não. E o juízo de Deus tem 3 partes. Uma parte investigativa, uma parte comprovativa e uma parte executiva. Quando o julgamento começou a parte investigativa, o juízo investigativo. Isso começou em 1844. Desde ali Deus está examinando os livros. Tá? Ele está julgando se todos os que pediram perdão foram genuínos, foram verdadeiros, foram sinceros. O juízo está em andamento. Quando Jesus sair aqui do lugar santíssimo, se fechou a porta da graça, acabou o julgamento. Aí quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Por isso, na lição anterior, lhes disse que no dia da expiação era um dia de questão de vida ou morte. Então, quando Jesus voltar por segunda vez, ali terminou o julgamento. E já estudamos até aqui que quando Jesus volte por segunda vez, vamos ir para onde? Vamos ir para o céu durante um período de 1000 anos. Para quê? Para julgar. Uai, mas o juízo acaso não aconteceu aqui? Aconteceu, mas vamos julgar lá no sentido de comprovar. Quando estejamos lá no céu, vamos entender por que algumas pessoas se salvaram e por que outras não. Haverá muitas surpresas. Então a gente vai comprovar isso. Finalmente, depois de estarmos lá 1000 anos no céu, a Nova Jerusalém vai descer nessa terra. Ali diz que os ímpios eles ressuscitam. Para quê?
para eles ouvirem a sentença do julgamento e receber um castigo. Nesse momento vai chover fogo e enxofre, e todo o pecado será exterminado junto com os pecadores. Isso será o juízo executivo. Primeiro Deus vai pela face investigativa, acontece depois a face comprovativa e finalmente será a execução dos pecadores. Tá bom? A nossa próxima pergunta disse assim: o que Deus julgará? O que Deus vai julgar? Quando você lê a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, Deus disse que vai trazer toda a obra a julgamento, inclusive coisas, secretos que estão no nosso pensamento, no nosso coração. Deus vai julgar tudo, toda a nossa vida está registrada, todas as nossas ações. Então, de acordo com isso, seremos julgados. Tá? A próxima pergunta disse assim: quantos comparecerão ao tribunal de Cristo? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aqui é um texto bem interessante. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todo ser humano vai passar pelo julgamento. Tá? Todos vamos comparecer perante o trono de Deus. Quando é que a gente vai nesse trono de Deus? Não vamos fisicamente. Nós vamos através daquilo que está registrado nos livros. Assim como aquele israelita trazia seu cordeiro aqui e depois o sangue desse cordeiro entrava aqui no lugar santo e ficava aí registrado no véu, e o julgamento acontecia de acordo com aquele sacrifício para ver se foi verdadeiro, genuíno, o israelita não precisava estar pessoalmente lá, mas ele era julgado de acordo com o registro que estava ali. Assim também é o nosso julgamento. Nós não precisamos estar fisicamente ou pessoalmente lá diante do tribunal de Cristo, mas seremos julgados de acordo com aquilo que está registrado nos livros lá no céu. Amém? Vamos para a nossa última pergunta. O que devemos fazer para sermos aprovados no dia do juízo? Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você entra no santuário pela fé, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e pela fé coloca as mãos sobre Ele carrega os seus pecados. Não importa aquilo que você tenha feito. Jesus carregou os seus pecados, Ele pagou as consequências do seu pecado e hoje Jesus está aqui no lugar santíssimo, diante da presença do Pai, intercedendo por você, para que você seja salvo. Eu gostaria de terminar esse estudo orando juntos, para que Deus venha abençoar a sua vida e que você todos os dias dependa de Cristo Jesus. Oremos. Santo Deus, nesse momento queremos, pela fé, te aceitar como nosso Senhor e Salvador. Nesse momento que Jesus está no lugar santíssimo intercedendo por cada um de nós, queremos, por favor, dizer para você que a nossa vida te pertence. Qualquer pecado que tenhamos cometido, por favor, nos perdoa, nos purifica, nos restaura. Lhe agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo estudo. Até mais!